Amém. Querido e bondoso Pai Celestial, graças te dou, Senhor, no céu e na terra, em nome do teu Filho amado Jesus, mais uma vez estou aqui ajoelhada, perante o Senhor, para suplicar, te pedir, em primeiro lugar, perdão por algumas falhas e pecados que às vezes a gente não sabe, não conhece, e muitas vezes não lembra, meu Deus. Perdoe primeiro os meus pecados e me abençoe, incline seus santos ouvidos para ouvir as nossas orações a favor de todos os pedidos que aqui foi apresentado. Querido Pai, nesse momento, eu quero te apresentar todas as pessoas que estão na lista de libertação, para que o Senhor possa, com a sua infinita misericórdia, com o poder do céu, com os anjos poderosos, libertar essas criaturas que estão com seus nomes escritos na lista de libertação. São muitas as pessoas que o Senhor sabe quem é, onde mora, o que fazem, qual é o desejo de cada coração. Que pelo seu poder o Senhor possa agir nesse momento a favor dessas vidas, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado aqui nesse mundo. Jesus disse que tudo que nós pedisse em teu nome, crendo receberia. Tenho a esperança de ver todos os pedidos de nossas orações ser respondidas, para que o nome do Senhor seja glorificado na terra. Assim o Senhor Jesus Cristo falou, para que o nome do meu Pai seja glorificado. Peça com fé. Portanto, Deus, estamos aqui nesta reunião, nesta manhã, com a esperança de que o Senhor nos ouve, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude nas nossas fraquezas, tenha piedade dos que estão doentes, cansados e oprimidos por Satanás, por a depressão, que é uma doença maligna, a ansiedade, que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas que eu não conheço, tenha misericórdia das que eu conheço, que nesse momento o Senhor venha agir com a sua grandeza, com a sua misericórdia, tenha compaixão dessas pessoas. São seres humanos criados por ti, que precisa de paz, que precisa ser libertado do poder de Satanás. Queira nesse momento, nesse instante, meu Deus, enviar teus santos anjos para cada casa, para acudir essas pessoas que estão passando por sufoco. Abençoa as pessoas enlutadas, as tristes e aflitas de coração. Tenha misericórdia de nós, pecadores. Abençoa este grupo de oração, todos os participantes, familiares representados por eles. Abençoa este dia que para mim é desconhecido, nos dar o batismo com teu Espírito Santo, nos ajude a fazer a tua vontade, andar nos teus caminhos. Fica conosco nesse momento, em nome de Jesus, é que eu te peço estas bênçãos. Amém. 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 Santíssimo eterno Deus que habita nas alturas dos céus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na tua santa e excelsa presença para te agradecer pelo dom da vida, Senhor. Te agradecer porque tu tens nos guardado com tanto amor, com tanto carinho. Tem nos livrado, Senhor, de tanta coisa ruim, ó Deus eterno. Obrigado por mais este dia, Senhor, que amanhece. Ó meu Deus querido, que vou colocar na tua presença aquelas pessoas que um dia, Senhor, fizeram parte do teu povo e hoje estão distante de ti, ó Deus eterno. Visita, meu Deus eterno, a cada um deles e toca no coração deles para que eles possam voltar, Senhor, aos teus caminhos, voltar a fazer a tua vontade, ó Deus eterno. Nós não sabemos o motivo, Senhor, porque muitos estão distantes de ti, porque muitos abandonaram a fé. Mas tu conheces, Senhor, o coração deles, conheces o íntimo da vida deles, ó Deus eterno. E por isso eu te peço, tem misericórdia, ó Deus eterno. Visita nesta manhã, Senhor, essas pessoas, ó Deus eterno, para que eles possam entender, Senhor, o teu amor, o teu carinho, e eles possam, Senhor, retornar antes que seja tarde demais, ó Deus eterno. Envia o teu Espírito Santo a cada um deles, Senhor, a cada casa, Senhor, que existe uma pessoa que já foi da fé e hoje está distante. Meu Deus querido, também nos ajude para que nunca nos distanciamos de Ti. Que nós possamos sempre colocar nossas vidas, Senhor, sobre o Teu altar. E que nós possamos ser luz, Senhor, e não trevas, para buscar, em especial, Senhor, essas pessoas que conhecem a Tua verdade, ó Deus eterno.
Abençoe também, Senhor, este grupo de oração. Que ele possa ser luz, Senhor. E que muitas pessoas possam entregar a vida a Ti através dele. Nos abençoe, Senhor, e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aos irmãos que chegaram agora, sejam todos bem-vindos. E bom dia a todos. Na paz do Senhor. Bom dia. Queridos irmãos, hoje vamos iniciar uma nova série, uma série muito importante. É a série Eventos Finais, baseada no livro Eventos Finais. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 1, que tem como título A Última Crise da Terra. E quem é o mensageiro é o irmão Herbert. Ele está na sala, né? Deixa eu ver aqui. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos. Bom dia, irmão Herbert. Bom dia, meu irmão. Bom dia, irmã Bom Eva. dia. E desde já eu quero agradecer porque ele fez um esforço imenso para estar aqui com a gente. Ele acabou, acho que, de chegar de viagem, tá? Estava numa missão e, glória a Deus, deu tudo certo, né? E hoje ele está aqui para dar início a esta série muito importante no momento em que vivemos. Então, a palavra eu passo a ele com o tema A Última Crise da Terra. Seja bem-vindo, irmão Herbert. Deus te abençoe. Muito bem, então, bom dia, irmã Alexandra, bom dia a todos novamente. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui com os irmãos, com as irmãs nessa manhã, e para tratar de um assunto muito importante e um assunto atemporal para a nossa época, né? E para as próximas, né? Para as próximas que virão. Então, se ainda vier uma outra geração depois de nós, esse assunto será tão atual para a época deles como está sendo para a nossa. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui. E aí os irmãos me confirmem se está dando para ver. Está dando para ver os slides? Está dando para ver a imagem aí? Ok. Tá sim. Aqui não tá. Tá ok, irmã Alexandra? Ok. Tá ok, pai. Muito Ok. bem. Então, Eventos Finais, capítulo 1, o título é A Última Crise da Terra. Tem um versículo da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 11, a primeira parte, que ele diz assim, ó, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Então, esse sono que ele está falando não é esse sono que nós acabamos de despertar agora, mas é o sono espiritual que a nossa igreja se encontra atualmente. Quando eu falo igreja, eu não estou falando do templo, mas de nós, porque nós somos a igreja, né? As pessoas são a igreja. Então, o capítulo, fizemos um breve resumo dele e podemos extrair as partes mais importantes para poder compartilhar com os irmãos. Então, a introdução do capítulo fala assim, ampla apreensão pelo futuro. Governadores, estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Então, irmão, é importante essa introdução aqui, porque já começa a mostrar para nós que não somente o povo de Deus, mas também muitas pessoas, muitos governantes, grandes pensadores do nosso mundo moderno, estão de olho no cenário do mundo, como muitos também tiveram em épocas passadas. Por exemplo, antes da Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas estavam vendo, já estavam observando como é que estava, as nações estavam se posicionando, de que lado elas estavam escolhendo ficar, né? E estava sendo evidente que um grande conflito viria, que foi quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Então, na nossa época também não está sendo diferente. Nós estamos vendo aí
uma guerra que está acontecendo, né? Só que a mídia agora não está explorando tanto como explorou no início, que foi a guerra da Rússia contra a Ucrânia, não acabou, ok? A mídia só não está mais propagando, e nós estamos vendo aí as nações já tomando seu posicionamento, quem está do lado da Rússia, quem está do lado da Ucrânia, e muitas coisas estão acontecendo atualmente, se nós pararmos para pensar, já mostrando a situação atual do cenário do mundo. Tempos turbulentos que ocorrerão em breve. Muito bem. Vamos continuar. O tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado, com o espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. Então, nós estamos vendo o movimento que está ocorrendo no mundo, né? Somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Estamos mesmo no limiar do tempo de angústia e acham-se diante de nós perplexidades com que dificilmente sonhamos. Há perante nós tempos tempestuosos, mas não pronunciamos uma só palavra de incredulidade ou desânimo. Então, irmãos, nós estamos diante de uma crise já. Nós estamos diante de uma crise, para alguns uma crise econômica, para outros uma crise social, porque tem muitos, inclusive irmãos nossos, que estão desempregados, não conseguem arranjar emprego, alguns por uma questão de oportunidade, outros por uma questão religiosa. Por exemplo, qual é o nosso maior desafio no mercado de trabalho? Trabalhar no sábado. Então, a gente sabe que tem muito trabalho que trabalha no sábado. Mas, por outro lado, a gente encontra assim, muitos trabalhos, muitas profissões em que o final de semana ele é liberado, né? Tanto o sábado quanto o domingo. E outros crises sociais, né? A gente sabe que nós pudemos ver ano passado, nas eleições, a crise que foi e o posicionamento firme que a nossa igreja teve que tomar diante das eleições. Porque, como os irmãos sabem, nós não somos partidários. E é nosso dever, como filhos de Deus, orar pelas nossas autoridades governamentais, independente de quem seja. Se seja um governante com viés de direita, seja um governante com viés de esquerda, o nosso papel é de orar por eles, mas não tomar partido. Então, tivemos essa crise social, inclusive a gente viu muitos irmãos tomando partido, se levantando na igreja para expressar suas opiniões políticas. Então, já vivemos essa crise, mas o Espírito de Profecia nos mostra que nós vamos enfrentar uma crise ainda muito maior e muito pior do que essa que nós já estamos presenciando atualmente. Adiante. Deus tem sempre advertido de juízos vindouros. Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para o seu tempo e agirem segundo sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparão aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Então, nós temos aqui o exemplo, o Espírito de Profecia também cita alguns exemplos bíblicos. Exemplo de Noé, Ló, os discípulos na destruição de Jerusalém. Assim, agora, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Então, irmãos, Deus ele nunca deixou seu povo desavisado. Inclusive, essa aqui é a garantia que nós temos de que, quando as coisas apertarem, Deus ele vai nos avisar. Só que, claro, tem um detalhe importante aqui. Só serão avisados aqueles que estão se preparando desde já, desde agora. Deus nos disse que o que podemos esperar em nosso tempo. Os discípulos foram advertidos por Jesus sobre a morte dele, mas eles não quiseram acreditar e, quando aconteceu, se desapontaram, como se nunca tivessem sabido o que Jesus lhes falava. A gente pode até pensar, poxa, um absurdo, o discípulo de Jesus, vivendo na época dele, ouvindo o tempo todo ele, convivendo o tempo todo com ele, e mesmo assim cometeram um vacilo desse. Mas nós, como discípulos de Cristo, também não estamos diferentes. Advertências estão vindo, jornais, aí as notícias, situações que a gente está vendo na sociedade,
E isso tudo está sendo para nós aí um sinal de alerta, né, do que está acontecendo nesse mundo, principalmente não só no mundo global, mas também aqui no mundo próximo de nós. Quando eu falo mundo, é aqui, talvez a região que a gente viva, no estado que a gente viva, onde você estiver, na cidade onde você estiver, você pode estar vendo situações mais complicadas do que já foi antes, né? Então, nós estamos vivendo um período, inclusive, que a violência ela está virando rotina. Índices de assalto está ficando muito grande. Então, tudo isso envolve esse cenário aqui, caminhando para a última crise da Terra. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós, tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo, da graça e a obra de preparação para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Então, irmãos, existe muita gente que não tem conhecimento ainda do que vai acontecer. Então, antes de Jesus voltar, existe muita coisa que vai acontecer nesse mundo e que nós talvez não estamos sabendo. E eu falo, sendo bem sincero com os irmãos, por mais que a gente estude e saiba que vai acontecer certas coisas, a gente não faz ideia de como vai acontecer. Mas por que é importante nós sabermos? Para a gente estar ciente de que quando a gente vê certas situações acontecendo, a gente ser despertado pelo Espírito Santo e pensar, agora finalmente chegou aquele momento em que eu preciso tomar um posicionamento ao lado de Cristo, mais do que nunca. A profecia referente aos últimos dias requer nossa atenção. Vi então o terceiro anjo, disse meu acompanhante, terrível é sua obra, tremenda a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade para com a lei de Deus, para dar a conhecer as razões de nossa fé. E os jovens devem compreender estas coisas. Então aqui, irmãos, está acontecendo, a gente já está vendo um pouco isso aqui acontecer na igreja, do trigo sendo separado do joio. Então, tem pessoas saindo da igreja, tem pessoas entrando na igreja, né? A gente está vendo alguns irmãos nossos indo para a Adventista, outros Adventistas vindo para a nossa igreja. Não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado, mas nós já estamos vendo isso já acontecendo na nossa instituição. Mas isso também pode acontecer na nossa vida. Deus ele pode estar passando uma peneira no nosso caráter para fazer essa separação do que é trigo da nossa vida, do que é joio. E aí a gente também precisa parar para pensar e analisar. Será que eu estou sendo, na minha caminhada com Deus, eu estou sendo trigo ou estou sendo joio? E importante, vamos ressaltar aqui, achei muito importante essa última parte aqui, que fala que todos nós iremos, por mais que alguns não tenham oportunidade de ir no tribunal para representar a sua fé, mas eu quero dizer para os irmãos que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós teremos que mostrar para o mundo ou para a sociedade que nos cerca de que lado nós estamos. Se estamos do lado de Cristo ou do lado do mundo. Nós iremos, sim, a nossa fé será provada e nós devemos tomar um posicionamento. Deveremos defender as razões da nossa fé de maneira consciente e convicta. Então, todos nós passaremos por essa situação. Alguns talvez passarão um pouco antes dessa crise, outros talvez durante a crise, mas todos nós teremos teremos algum momento na nossa vida, que seja ele público ou particular, que nós teremos a nossa fé provada. As pessoas irão questionar
Alguns talvez serão questionados por ameaça, outros por cordialidade, né? As pessoas têm interesse em saber o porquê que você crê, como você crê, por que você segue quem você segue, e nós teremos que nos posicionar. Adiante. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as situações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender a progressão dos acontecimentos na arregimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Então, isso aqui é extremamente importante, porque se a gente analisar a situação em que o povo de Israel viveu, especialmente na época de Cristo, a gente pode perceber que a gente não está diferente do que o povo de Israel naquela época. Se Jesus viesse como ele veio a primeira vez na nossa época, eu falo para os irmãos que nós nos escandalizaríamos com muita coisa que Jesus ia fazer na igreja. Mas será que a culpa seria dele? Não. A culpa seria nossa, talvez pela percepção espiritual que a gente está tendo das coisas. E então é importante analisar, né, a história justamente para que a gente reflita. Tem um filósofo irlandês que ele fala assim: precisamos conhecer o passado para que a gente não venha cometer os mesmos erros no futuro. Estudar especialmente os livros de Daniel e Apocalipse. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca antes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. As solenes mensagens que foram dadas em sua ordem no Apocalipse devem ocupar o primeiro lugar no espírito do povo de Deus. Então, é muito importante também o estudo de ambos esses livros. Por quê? Porque, não sei se os irmãos acompanharam o Enar do ano passado, e o Enar desse ano também vai ser sobre o Apocalipse, vem mostrando para nós que o mundo tem uma concepção totalmente errada do Apocalipse, principalmente a nossa igreja. Por quê? Porque todo mundo acha que o Apocalipse vai ser uma situação de extermínio, né? E que, na verdade, esse pensamento é um pensamento cinematográfico, um pensamento hollywoodiano, de que o Apocalipse, se vocês pesquisarem qualquer filme relacionado ao Apocalipse, vocês vão ver tudo fim do mundo, destruição, aniquilação, genocídio, zumbi, é tudo relacionado a isso. Mas na realidade, o Apocalipse ele vem mostrar para nós uma esperança de que o mundo será vencido, o pecado será vencido e que Jesus ele venceu o maligno uma vez e que ele vai voltar para vencer de novo e também buscar os vencedores. Mas essa compreensão a gente só vai ter se a gente estudar esses livros, Daniel e Apocalipse. Por que Daniel? Porque Daniel ele vai mostrar para nós coisas e situações que aconteceram depois dele, algumas situações que ocorreram depois, ainda na época dele, e situações que ocorreram na metade da história desse mundo, e situações que ainda vão acontecer, que ainda não aconteceram, mesmo na nossa época. E Apocalipse vem mostrando para nós justamente o que aconteceu naquela época, no passado, o que já vem acontecendo e o que ainda vai acontecer. Por isso que é importante para nós termos um profundo interesse no estudo desses livros. O assunto deve ser mantido perante o povo. Muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta, sonido certo. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentino e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas próprias igrejas. Ninguém julgue estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Irmãos, isso aqui é muito interessante, por quê? Porque o nosso povo não conhece profecia. E, na maioria das vezes, não conhece profecia, que eu estou falando, não é de não estudarem profecia.
mas é de interpretarem mal as profecias. Então, por exemplo, uma situação que é muito nítida na nossa igreja. Muitos irmãos têm medo do decreto dominical, sendo que o decreto dominical não define nada na nossa vida. Ele simplesmente vai ser a consequência de determinadas situações que vão levar a uma decisão que vai chegar até ele. E isso faz parte dos eventos finais, como os irmãos vão ver nos capítulos posteriores dessa série. Mas não é o decreto dominical que deve nos fazer temer, de forma alguma. O que deve nos fazer temer é como está a nossa situação perante Deus hoje e como nossa vida espiritual, nosso caráter está sendo forjado como uma armadura para essas situações, para essa grande crise que vai ocorrer nesse mundo. Será que nós vamos estar firmes e fortes, como verdadeiros soldados, ou nós estaremos nos escondendo, com medo, preocupados, porque a gente não buscou força suficiente de Deus, então a gente vai ficar abalado com determinadas situações? Então, essa situação que eu estou falando aqui, sobre o decreto, só para deixar claro para os irmãos, o decreto, muitos irmãos esperam uma lei com esse nome, decreto dominical. Isso não existe. O que vai acontecer vai acontecer sim uma lei, um posicionamento que o mundo vai tomar, que nós vamos entender e ver, isso aqui é o decreto dominical, mas não uma lei exatamente com esse nome, como muitos imaginam. Então, e vai ser algo tão sutil, irmãos, vai ser algo tão uma situação onde ninguém espera, que quando você vê, já está acontecendo. Eu acredito que todo mundo aqui lembra do Plano Brasil, Novo Brasil. Talvez alguns conheçam como o Plano Collor, que foi quando o Collor apresentou o projeto dele, né, e quando ele foi aplicar, acredito que ninguém entendeu na época, as pessoas não entenderam na época, e quando viram, algumas, de um dia para o outro, amanheceram pobres, e foi um caos muito grande. Mas foi no momento em que ninguém estava esperando, o plano foi colocado em prática. Então, de maneira semelhante, será esta lei do decreto dominical. Mas ela será uma consequência de uma série de acontecimentos que levarão até ele. Isso não é isso que deve nos fazer nos preocupar, mas sim como estará a nossa fé em Deus nesse momento. Adiante. Chegamos na conclusão, e eu gostaria de finalizar da seguinte maneira: mantendo os eventos futuros na perspectiva correta. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, sabemos que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. Então, queridos irmãos, como vocês sabem, nós aguardamos a segunda vinda de Jesus. Mas, de acordo com a Bíblia, o Espírito de Profecia, antes de Jesus vir, algumas coisas acontecerão para que ele venha. Para alguns, ele já voltou mais cedo, que são os nossos irmãos que morreram. Então, para eles, o Jesus já voltou, o destino dele já foi selado. Mas temos fé que nossos irmãos que morreram, né, na fé em Jesus, né, ressuscitarão naquele dia, né, estarão entre os que receberão Cristo de braços abertos. E nós, que nós estamos aqui, vendo todas essas situações que estão ocorrendo no mundo, nós estamos vendo aí aqui o Brasil se posicionando também, né, que era um país normalmente neutro, se a gente olhar na história, mas hoje já está tomando um certo posicionamento, né, a gente já está vendo aqui a reunião de líderes da América do Sul, que teve aqui no Brasil, né, incluindo alguns líderes que não são muito bem recebidos, né, no mundo, que é o caso do Nicolás Maduro. Então, a gente está vendo o cenário do mundo se movimentando, mas de uma maneira não muito pacífica, mas de uma maneira ativa para um suposto conflito. Nós estamos vendo aí a China ganhando força e se simpatizando com a Rússia, e ambos têm rivalidade com os Estados Unidos, e nós estamos vendo tudo isso acontecendo e devemos refletir: como é que eu estou
perante Deus diante dessa situação atual. Então devemos orar e devemos pedir a Deus que nos dê força e coragem para que possamos nos manter firmes diante de situações que podem nos levar a adversidades, podem nos levar a desafios que venham provar nossa fé. E eu gostaria de finalizar com mais 2 textos importantes, irmãos, que são esses aqui. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente e tomarão emprestado aflições com respeito à crise futura. Isso causará um tempo de angústia antecipado e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. Isso aqui é importante, irmão, porque existem muitos irmãos com a ideia, e é justamente desse livro, dos eventos finais, muitos irmãos com a ideia de que as coisas vão ficar complicadas, devemos sair da cidade para o interior. Não tenho nada contra esse plano, só para deixar claro para os irmãos, mas muitos irmãos, ao pensar nisso, desanimaram da fé, ficaram frustrados, perderam suas famílias. Nós temos aqui um caso aqui no meu campo de um irmão que, com essa ideia aqui, perdeu a esposa, né? A esposa se separou dele. Por conta disso, nós devemos tomar esse cuidado. Por isso que eu disse que a nossa igreja não conhece, não sabe interpretar bem as profecias, porque nós precisamos estar cientes de que, se você tem convicção no Deus que você serve, se você confia em Deus, fique tranquilo. Fique tranquilo, porque Deus ele vai avisar você, assim como ele avisou seus servos no passado. Agora, se você não se sente seguro, isso sim, você deve se preocupar. Você deve se preocupar em se apegar em Deus e confiar nele, porque no momento certo ele vai nos avisar. Isso não quer dizer que a gente não deva buscar melhorar espiritualmente, que a gente não precisa se posicionar diante dessa situação. Tem irmãos que, inclusive, têm chácara, né, lugares afastados da cidade, né, mas não vivem completamente isolado. E outros, inclusive, já chegaram a dizer, eu não sei o que vai, principalmente os que moram nas grandes cidades, falou assim, eu não sei o que vai ser de nós se isso acontecer de um dia para o outro. Mas o que eu sei é que nós estamos buscando nos preparar para que, quando isso vier, a gente procure estar muito bem equipado espiritualmente para defender a nossa fé e com determinação em nome de Cristo. Há um tempo de angústia a sobreviver ao povo de Deus, mas não devemos manter isso constantemente diante dele, e incitá-lo para ter um tempo de angústia antecipado. Haverá uma sacudidura entre o povo de Deus, mas isto não é a verdade presente a ser levada às igrejas. Então, irmão, isso aqui, só para deixar claro, isso aqui a gente pode ver, mesmo que de uma maneira minúscula, na nossa igreja acontecendo, mas isso não deve ser para nós motivo de preocupação. Por quê? Porque isso aqui é obra de Deus. E eu quero dizer para vocês que salvação é departamento de Deus. Então, eu não salvo ninguém, pastor não salva ninguém, religião não salva ninguém, quem salva é Deus, é Cristo. Então, eu creio na obra que Deus está fazendo na vida do batista, na vida do presbiteriano, na vida do católico, na vida do adventista, assim como ele está fazendo na minha vida, na vida da minha família. E essa deve ser a nossa prioridade. Essa deve ser a nossa missão aqui nessa terra, de levar o evangelho, que é Cristo, para as pessoas se sentirem libertadas. E para as pessoas, e para que as pessoas, com a ajuda do Espírito Santo, tomem um posicionamento, assim como nós estamos buscando tomar. Mas essa angústia, esse tempo de angústia, nós não devemos antecipá-lo, não devemos ficar imaginando coisas, se preocupando com certas coisas. A internet aí está cheia de mensagens, né? Algumas mensagens, inclusive, já até chegaram para nós, e a gente teve que explicar para alguns irmãos que ficaram preocupados, que o Papa se reuniu com determinados líderes lá, a igreja foi chamada, mas ninguém compareceu, e isso pode levar a uma determinada situação, porque o exército tem o nome lá dos que não guardam o domingo. Isso não deve ser nossa preocupação. E, como eu disse aos irmãos,
essa última crise vai vir. Nós já estamos vendo aqui um pouquinho determinadas crises no nosso país, mas haverá essa crise mundial que afetará até mesmo os homens de grande poder aquisitivo, os homens aí que são bilionários, né? Até eles sentirão essa crise, quanto mais nós que estamos abaixo, né, da grande escala financeira. E nós que estamos estudando isso aqui, essas profecias, né, esses acontecimentos, devemos parar e refletir. Bom, o que eu estou fazendo da minha vida hoje? Tem a frase de um grande filósofo, inclusive ele era até ateu, chamado Friedrich Nietzsche. Ele fala assim: você vive hoje a vida que você gostaria de viver por toda a eternidade? Reflita nessa pergunta. Você vive hoje a vida que você gostaria de viver por toda a eternidade? Se a gente disser que sim, então a gente é só manter do jeito que nós estamos e a gente espera Cristo voltar. Agora, se a gente disser que não, então vamos dar passos para melhorar nosso caráter e fortalecê-lo para essas situações. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos estar firmes, né, nesses tempos em que virão, em que a nossa fé será aprovada. Amém? Amém. Amém.